Oi pessoal, mais uma vez bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. O vídeo de hoje traz um assunto que tenho certeza que vai gerar polêmica, pois muitas pessoas não acreditam que o tema do assunto de hoje é de primordial importância para o desenvolvimento e para o sucesso de uma empresa. Mas antes de tudo, gostaria de fazer um sincero pedido a vocês. Toda semana nós estaremos trazendo assuntos pertinentes a você que é um microempresário, a você que tem um pequeno negócio, a você que é um prestador de serviços. Assuntos esses que vão tratar dos problemas, dos percalços, das dificuldades de gerir um pequeno negócio. Mas nós vamos trazer também as ideias e os insights e os conhecimentos para solucionar esses problemas, para você poder aplicar diretamente na sua empresa. E se você achar que somos merecedores, gostaria muito que vocês compartilhassem esse vídeo e se inscrevessem no nosso canal para receber toda semana essa dose de conhecimento, essas doses de insights, essas doses de ideias que tenho certeza vai te ajudar e muito a gerir o seu negócio. Muito bem, o assunto de hoje é a sua forma de pensar o seu negócio. Porque a gente não pode separar o dono, o gestor, o líder da empresa. A empresa funciona da forma com que o dono, o patrão, pensa a sua empresa. E se o patrão tem uma forma de pensar de crescimento, logicamente, essa empresa ela sempre estará desenvolvendo, está sempre crescendo, está sempre prosperando. Mas se o patrão tiver uma forma de pensar que limita o crescimento dessa empresa, se ele tiver uma forma de pensar dentro de uma caixa, aquela forma de pensar fechada, ele não se abre a novas ideias, é muito provável que essa empresa ela não cresça, que ela não se desenvolva e, consequentemente, é aquela empresa que ano após ano você passa diante dela, ela está do mesmo jeito, com as mesmas pessoas, sem prosperar. Então, essa forma de pensar, também conhecida no meio aí como mindset, mas essa palavra mindset está um tanto quanto desgastada. Já existe até na internet, já existe até nas mídias sociais, alguns memes, algumas brincadeiras com essa palavra mindset. Só que essas brincadeiras, elas são feitas por pessoas, no modo de ver, são pessoas ignorantes, que pega o desenvolvimento de alguma coisa, que pega alguém que está crescendo através da forma de pensar, que a gente chama de mindset, e começa a querer puxar essas pessoas para baixo. Começa a querer fazer com que essas pessoas não tenham desenvolvimento. Começa a alinhar o nosso assunto. Começa a alinhar o nosso bate-papo. Eu vou provar para vocês que muitas pessoas têm uma forma fechada de pensar. Eu vou provar para vocês que vocês também têm uma forma fechada de pensar. Eu vou falar duas frases. E eu tenho certeza que ao final dessas frases, eu vou acertar qual que é a palavra que vocês vão completá-las para mim. Vamos para a primeira? Parabéns para você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos. Viu? Eu tenho certeza que você completou com muitos anos de vida. Sabe por quê? Porque isso é uma forma fechada. De tanto a gente escutar essas coisas, a gente já toma isso como sendo o único caminho, a única forma de pensar. Vou fazer agora a segunda frase. E eu tenho quase certeza que eu vou acertar o que você vai falar. Vamos para a segunda? Por falta d'água, perdi meu gado. Morreu de sede. Eu tenho certeza que você pensou, para completar essa frase, meu alazão. Isso é de tanto a gente escutar, a gente já tem essa forma fechada de pensar. Agora, vamos para o nosso assunto. Então, agora vamos para a nossa empresa. Muitas vezes, a forma de pensar dentro da empresa, a forma de pensar no seu negócio está fechado. Está fechado
com coisas que você escutou, com coisas que você toma como sendo a verdade, e que você não abre a forma de pensar e que você não deixa com que a sua empresa cresça, que ela desenvolva. Ela fica fechada também junto com a forma de pensar do próprio dono. Isso é o que nós chamamos de crenças. Essas crenças que são limitantes. E isso é importantíssimo, porque tem o nome de crença limitante, não é à toa, porque ela pode estar limitando o desenvolvimento da sua empresa. E essas crenças a gente pode dividir em 3 grandes grupos. O primeiro grupo é a crença que é a base de uma pirâmide de crenças. Essa crença é chamada de crença de identidade. É a crença do ser. É aquilo que você acredita que você é. Vou te fazer uma pergunta. Quem é você? Se te perguntar quem é você, você saberia responder? Porque essa crença do ser é aquela que, às vezes, nós nos denegrimos a nós mesmos. E isso a gente faz inconscientemente. A gente não pensa coisas ruins sobre a gente, mas se, por exemplo, se você chegar perto de uma pessoa que tem um alto cargo na sociedade, se você chegar perto de uma pessoa que é uma pessoa que já é um grande industrial, uma pessoa que tem uma grande rede de lojas, que já tem sucesso na vida, como que você se sente diante dessa pessoa? Você se sente no mesmo nível ou se você se sente diminuído? E muitas vezes a gente se sente diminuído. Isso é crença do ser. Porque o que uma pessoa dessas, que já é uma pessoa que já tem sucesso, uma pessoa que tem alto cargo, o que ela tem, ela é o que ela faz e não o que ela é. E o que se faz é o meio da pirâmide de crenças. O que se faz é a crença de capacidade, que muitas vezes também, muitas pessoas têm crenças limitantes de capacidade. Porque capacidade é aquilo que você acredita que você é capaz de fazer. Quantas e quantas pessoas você não conhece que quando conversa com elas falam assim, não, eu já estou muito velho, eu já não preciso mais de fazer certas coisas, não, porque já estou velho, eu nem consigo mais fazer isso. Ou seja, essa é uma crença limitante de capacidade. Quantas e quantas pessoas você conversa que essa pessoa vira e fala assim, eu nunca fui bom de venda. Desde pequeno, eu nunca fui bom para negociar. Olha, crença limitante de capacidade. Até parece que as pessoas já nascem com esse dom de venda. Não, isso é treinado, isso é aprendido. E outras pessoas que às vezes falam que eu nunca fui bom de matemática, não sou bom para trabalhar com números, não, porque eu nunca fui bom em matemática. Crença de capacidade. Essas coisas que a gente pode fazer, isso é a crença de capacidade, que é o que a gente faz. Agora, existe também a crença de merecimento. A crença de merecimento é aquela que está na ponta da pirâmide. É aquela que se apoia na crença de capacidade e de identidade. É aquela que se apoia em cima do que você é e em cima do que você faz. Essa crença de merecimento é aquilo que determina o que a gente tem. É aquilo que determina o que você consegue ter. E o que você tem, muitas vezes, é trocado nas crenças pelo que você é. Já viu que quando você pergunta para alguma pessoa, e aí, quem é você? Você veio de onde? O cara fala assim, não, eu sou aquele cara que tenho um carro assim, pessoa que tem um comércio. Isso é ter. Isso não é ser. Então essa crença de o que você tem, crença de merecimento, se você tiver essa crença limitante, ela limita o que você consegue na vida, o sucesso que você tem, limita a boa convivência que você tem com outras pessoas, ela limita o dinheiro que você ganha, porque a pessoa que tem uma crença limitante do ter, essa crença de merecimento, se ela pensa, se ela imagina, se ela tem a crença que limita,
de não ter dinheiro, quando ela chega num certo nível de ganho financeiro, ela se auto-sabota. Ela perde aquilo, ou então nem trabalha para ter mais. A pessoa que tem uma crença de merecimento, por exemplo, que não merece ter uma boa família, quando ele vê que está tudo harmonioso dentro de casa, ele se auto-sabota. Ele dá um jeito de brigar com as pessoas para que aquilo caia de novo, na crença do ter. Uma pessoa que tem uma crença de merecimento, que acha que não merece ter um bom carro, quando ela consegue ter o dinheiro para comprar um bom carro, ela se auto-sabota, ela gasta aquilo com outras coisas. Tem muitas pessoas que têm crença de merecimento, de não poder ter férias, de não poder ter conforto, de não poder ter bens, de não poder ter uma boa família. Essas crenças, isso auto-sabota a pessoa e ela não consegue crescimento. Agora imagina uma crença de merecimento dentro do seu comércio. Imagina que você acha que não consegue, que não merece ter o mesmo sucesso que o seu concorrente, que a outra pessoa que tem um comércio parecido com o seu e que tem bastante sucesso, que ganha muito dinheiro. Imagina que se você tem uma crença de merecimento, que você não merece chegar naquele nível. Sabe o que acontece com a sua empresa? Sabe o que acontece com o seu comércio? Não vai prosperar. E aí é que a gente começa a pensar de uma forma de quebrar isso daí. Vem a pergunta, e como que eu quebro isso? Primeiro, você tem que entender como que essas crenças são formadas. Como que essa forma de pensar, lembra? No início do vídeo, nós falamos que isso é a forma de pensar. Como que essa forma de pensar formou na cabeça da gente, inconscientemente? Como é que isso veio parar? Então, a primeira coisa que a pessoa tem que entender é o seguinte. Essas crenças, elas são formadas lá na infância. A maioria dessas crenças são formadas quando você ainda é criança, do 0 até os 8 anos de idade. Se você for uma pessoa que viu dentro da sua casa, que viu ao seu redor as pessoas terem problema com dinheiro, muito provavelmente você vai formar crença limitante financeira. Se você viu lá na sua infância pessoas tendo dificuldades, passando dificuldades para morar, para se alimentar, muito provavelmente você vai formar crenças na sua cabeça limitantes com essa forma de prosperar. Lá na infância, se você viu, se você sentiu, se você ouviu algumas pessoas falarem que, por exemplo, comércio é uma forma de escravidão, você vai formar uma crença limitante em termos do seu comércio. Agora, depois dos 8, 9, 10 anos, você pode formar crença? Sim, pode, através de repetição. Vou fazer uma pergunta para você e você pensa aí, me responde. Pensa aí para me responder. O mundo hoje está violento ou não? Sabe o que acontece com a maioria das pessoas? De tanto ficar vendo notícias de desastre, notícias de sequestro, notícias de corrupção, notícias de violência, a pessoa cria essa forma, essa crença de que o mundo é um mundo violento. Você pode pegar pessoas que mal saem de casa, você pode pegar aquelas senhorinhas que são donas de casa e que nunca viu a violência na frente dela, mas de tanto ela ver a mídia, de tanto ver televisão com essas notícias de violência, se você perguntá-la, o mundo é violento? Ela vai responder, sim, o mundo é violento. Formou-se uma crença por repetição. Forma-se essa crença na cabeça das pessoas. Então, se você, por exemplo, pensa que dinheiro é sujo, você escutou falar que dinheiro é sujo na sua vida, já escutou falar isso. Se você já escutou falar que quem é rico não vai para o reino dos céus. Se você escutou falar que quem consegue dinheiro, quem enriqueceu, fez através de falcatruas, vão formando essas crenças na sua cabeça, que você não vai conseguir ganhar dinheiro, que você não vai conseguir prosperar. Então, escutar que comércio é uma escravidão, a gente escuta isso direto.
Aí você pergunta para a pessoa assim, quem te falou? Onde você ouviu isso? Ela vai te responder assim, ah não, isso aí é o que faz. Isso aí é só olhar para as pessoas que têm comércio. Quem tem comércio não consegue tirar férias. Quem tem comércio não consegue ficar um dia fora do seu comércio. Pois eu te digo, existem pessoas que conseguem sim. Existem pessoas que têm comércio e conseguem tirar férias, que conseguem ter conforto, que conseguem trabalhar pouco por dia. E essas pessoas, então, estão fora do ponto de curva de todas as outras que acham que comércio é uma escravidão? Então, essas crenças limitantes, elas limitam a prosperidade do seu negócio. Vamos lá. Como é que a gente, então, quebra esse negócio? A primeira coisa, eu já falei, é você entender como que essas crenças foram formadas na sua cabeça. Se você fizer uma lista de crenças limitantes que você tem, que dinheiro é sujo, que quem tem comércio é escravo, que a concorrência está grande, que o dinheiro sumiu da praça, que ninguém tem dinheiro, que crise fecha as portas de muitas pessoas. Se você tiver essas crenças, procure entender de onde vieram essas crenças. Como que eu escutei, de onde foram formadas essas crenças na minha cabeça. A segunda coisa é você entender que as suas crenças, essas formas de pensar, não são verdades. As crenças são formas de pensar, mas na grande maioria das vezes elas não são verdadeiras. Isso é coisa da nossa cabeça. E são coisas de pessoas negativas, são coisas que outras pessoas falam, e de tanto repetir, a gente toma aquilo como sendo verdade. Essa é a segunda forma, é você entender que a grande maioria das crenças, não são verdadeiras. A terceira forma, para a gente quebrar essas crenças limitantes, é você entender quais são essas crenças. Escreva, coloca no papel. Tente colocar essa coisas claras. Quais são as minhas crenças limitantes? Depois, a quarta, pega o que você escreveu, pega aquilo que você anotou, as crenças limitantes que você tem e troca essas crenças. Então, se você tem uma crença que, por exemplo, quem é rico não vai para o reino dos céus. Não, começa a pensar, não, que quem é rico, ele tem, sim, todas as possibilidades, igual a mim, de ir para o reino dos céus. Dinheiro é sujo. Que é isso? Dinheiro é o que me traz prosperidade. Dinheiro é o que me faz poder ajudar as pessoas, ajudar meus pais, ajudar os meus filhos, dar conforto para minha família. O dia que você pensar que comércio é uma escravidão, troca essa crença para comércio é aquilo que me dá liberdade. Comércio é o que provê o meu sustento. Comércio é o que me dá o meu conforto. Comércio é a minha vida. Quando você tiver uma crença limitante que, puxa vida, eu não posso tirar um dia de férias, senão o meu comércio ele não consegue, ele não vai andar do jeito que deve andar. Troca isso. Coloca falando que eu consigo sim tirar um dia de férias, eu consigo tirar uma semana de férias. Se eu quiser, eu posso tirar até um mês de férias. Porque eu vou fazer com que o meu comércio, eu vou fazer com que o meu negócio, ele não dependa totalmente de mim. Então essa é a quarta forma de você tentar quebrar essas crenças limitantes. E a última forma é sempre ter uma mentalidade positiva. Pense positivamente, porque as outras pessoas, muitas pessoas, elas têm a mania de pensar negativamente. E negatividade traz qual o benefício para você? Negatividade traz qual a forma de você prosperar? Nenhuma. Negatividade só joga a gente para baixo. Então, a quinta forma, pense positivamente. Agora, meu amigo, se você achou que esse vídeo trouxe algum insight, que esse vídeo te trouxe algum conhecimento, que esse vídeo te ajudou em alguma área, dê um like aí pra gente e vá à parte de comentários e comente o que você achou desse vídeo, o que esse vídeo trouxe de engrandecimento para você e o que você pode contribuir com a gente
com a sua experiência de vida, com o que você vê no seu dia a dia de crenças limitantes e crenças fortalecedoras. E por agora, eu gostaria de deixar com você o meu muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser e Ele há de querer.